deixa-me apanhar aqui a sua deputada. Acho que já está. Ora, aqui estamos. Já está. Ok, não estava fácil. Não, deixe-me só ver se consigo configurar aqui isto para não estarmos aqui com estas janelas todas. Ora bem. Só um instantinho. Aqui está. Deixa-me ver se consigo aqui. Ok, agora. Aqui está. Pronto, podemos ficar assim e pronto. Ok. Deixa-me só ver se consigo aqui também aumentá-lo um bocadinho. Maximizar. Pronto, assim, porque a convidada é deputada e eu sou a peça excelente. Bem. Nada disso. Ora bem, boa noite a todos. Pessoal, a quem está aí a entrar, obrigado a quem já fez aí gosto na live. Deixem-me só ver aqui. O Chega Digital também já cá está. Força Portugal, é assim mesmo. Pessoal, aí no final eu vou fazer aí uma brincadeira toda convosco, que vai ser engraçado. Vamos escrever aqui na rolagem todos Chega. Eu vou filmar aqui o ecrã e vai ser aí um momento bonito, ok? E eu vos pedir que, como de costume, partilhem a live, porque isso ajuda aqui a malta a saber que estamos online. Eu já durante a semana fiz um pedido aos seguidores, nós temos muitos seguidores, mas a maior parte deles não aparecem na live porque não ativaram o sininho. E isso faz toda a diferença, porque depois eu entro em live e vocês não sabem, estão na vossa vida, como é perfeitamente normal, e não sabem que estou em live, ok? Pronto. Vamos dar aqui início. Ok, Sandra acedeu, ok. Pronto. Sr. Deputado, antes de mais, queria-lhe agradecer. Eu já sei que Eu é que agradeço o convite. Exatamente. Vamos tentar então aqui despachar isto o mais rápido possível. Eu também prometo não lhe tomar muito do seu tempo. Pronto, a Sra. Deputada chama-se Patrícia Carvalho, correto? Correto. Não falhei nesta, boa, já ganhei 2 pontos. A Sra. Deputada Patrícia Carvalho é deputada pelo Partido Chega, é licenciada em Comunicação Social e Cultural, tirou também mestrado em Gestão Cultural na Universidade Católica, correto? Às vezes se tiver alguma coisa mal, sabe que eu vou buscar informação à internet e nem sempre é a mais real. Não, mas até agora está tudo correto. Ótimo. Trabalhou também como jornalista no Correio da Manhã e no Notícias ao Minuto. Certo. Ingressa no Chega em 2019 como assessora de comunicação. Atualmente, além de deputada, é diretora de comunicação nacional do Chega e diretora adjunta da Direção Nacional do Chega, certo? Certo. Ok, perfeito. Integra também as comissões da Cultura, Comunicação, Assuntos Constitucionais e Proteção Civil. Já não. Já não? Isso foi na legislatura passada. Agora eu sou coordenadora da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e integro também a Comissão de Saúde. Ok, ótimo. Pronto, falhou. A internet nem sempre é mais fidedigna. Sim, mas não é nada grave. A informação estava correta até à legislatura anterior. Exatamente, pronto. Sra. Deputada, isto é uma live muito curtinha, é só mesmo fazer aqui algumas perguntas que acho que faz sentido. Entretanto, vou pedir também aqui à malta que está aqui a ver a live, que se tiverem interesse, e se a Sra. Deputada também não se importarem, vão ter a oportunidade de fazer uma pergunta ou expor uma situação que tenham vontade de expor. E depois no final fazemos ali um pequeno jogozito e depois fazemos aquele momento bonito de escrever aqui todos chega na rolagem e vai ficar aqui o chat todo em movimento a dizer chega. Ok? Bora lá então. Pronto, primeira pergunta. Como é com a sua experiência no jornalismo, ou seja, como a sua experiência no jornalismo influencia a sua atuação na política, ou seja, a sua postura no debate, na Assembleia, no fazer política? A grande vantagem de ter sido jornalista, e não são muitas vantagens, na verdade, é o facto de ter uma visão mais geral sobre os vários assuntos, porque eu quando era jornalista escrevia um pouco sobre tudo e, portanto, estava sempre um pouco por dentro de todos os assuntos. E isso acaba por ajudar agora que sou deputada, porque me ajuda também, tenho as minhas gavetas aqui no cérebro guardada alguma informação sobre assuntos que fui acompanhando
enquanto jornalista e que me ajuda a ter aqui um background, por assim dizer, para assuntos que agora surgem e que discutimos na Assembleia. Ok. Já agora, esta pergunta não está aqui, mas eu estava a falar e eu veio-me à cabeça esta pergunta. Claro. E é uma pergunta que eu tenho genuína curiosidade. Como é que vê a postura dos jornalistas hoje em dia, e principalmente perante o Chega? Eu sei que estou a colocá-la numa posição ingrata, mas... Não, de todo. É uma pergunta que me fazem até algumas vezes quando sabem que eu fui jornalista. Eu acho que aquela que é a minha opinião é, no fundo, a opinião da maioria das pessoas, não só pessoas que são militantes e apoiantes do Chega, mas também de outras pessoas que nem sequer são do Chega e nem sequer gostam do Chega. Aliás, eu vejo muitas vezes, eu faço muito este trabalho de, quando saem notícias do Chega, depois vou às redes sociais, dos jornais e das televisões, ver aquilo que as pessoas estão a comentar. E eu vejo muitas pessoas a dizer: epá, eu nem sou do Chega, eu não gosto do Chega, mas isto já chega, já é um exagero. Investiguem também o PS e o PSD, que andam cá há 50 anos e ninguém quer saber. Portanto, as pessoas têm perfeita noção que aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia em relação ao Chega não é um jornalismo, não é um jornalismo informativo, é um jornalismo de ativismo. Isso não é jornalismo, pelo menos na altura em que eu estudei, não era suposto ser assim, era suposto o jornalista ser isento e deixar aquelas que são as suas opiniões e as suas opções e os seus ideais políticos à parte daquilo que é o seu trabalho. E isso não acontece hoje em dia, e nós vemos que há determinada comunicação social que está bastante empenhada em denegrir a imagem do Chega, a imagem do Presidente, a imagem dos seus dirigentes. E isso não é um bom jornalismo, porque não contribui nada para a democracia, na verdade. Mas as pessoas também já têm essa percepção e basta ir às redes sociais, e aqui não digo às redes sociais do Chega ou dos dirigentes do Chega, mas ir às redes sociais mesmo das televisões e dos jornais, e das publicações que fazem sobre o Chega, e ir ver o que as pessoas dizem. Porque o melhor barómetro para nós percebermos o estado do jornalismo é ver o que as pessoas comuns dizem sobre o estado do jornalismo. E as opiniões são muito negativas no que toca à perseguição que é feita ao Chega. Ok, muito obrigado pela resposta. Eu sei que é uma resposta um bocadinho ingrata, porque é quase Não falar é. dos colegas, não é? E é sempre chato. Mas por curiosidade, a sua deputada estava a responder, e a aparecer também aqui o Fernandes a fazer a mesma questão: como é que vê o jornalismo hoje? Portanto, é algo que para quem é apoiante do Chega é revoltante. E então aquele óculos, eu não sei o nome dele, mas mete-me Qual uma deles? Há raiva. tantos. Mete-me uma raiva que aquilo é particularmente... Não, há efetivamente jornalistas. Eu acho que nós não devemos generalizar. Há jornalistas que são bons jornalistas e que fazem o trabalho. Eu, enquanto assessora de imprensa, lidei com alguns maus jornalistas e com alguns bons jornalistas. Mas se nós formos pesar na balança, a quantidade de maus jornalistas é maior, e o peso que esses maus jornalistas têm, comparativamente ao peso que têm depois os bons jornalistas, os bons jornalistas também é maior. Olha, vou partilhar, aqui há uns anos, eu ainda era assessora de imprensa, também não fui assim há tanto tempo quanto isso, parece que já foi noutra vida. Nós estávamos na sede, ia haver uma conferência de imprensa e, portanto, os jornalistas já lá estavam à espera do André. E nós temos o gato António, temos o António e agora temos o Santiago. Na altura tínhamos só o António. Okay. E estava uma jornalista a fazer festinhas ao gato, perfeitamente normal, estava sozinha, achou que estava sozinha e fez um comentário deste género, a falar com o gato: António, tu és o único ser vivo que de jeito nesta sede. Portanto, acho que isto diz muito sobre aquilo que é o jornalismo hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Adiante. Enquanto diretora de Comunicação Nacional do Chega, qual o maior desafio na gestão da imagem pública do partido? É mesmo o jornalismo. A grande dificuldade é que tudo aquilo que nós dizemos e tudo aquilo que nós fazemos é sempre editado de forma a parecer outra coisa que não é aquilo que nós efetivamente dizemos. E por isso é que eu, quando me cruzo na rua com as pessoas, eu digo sempre às pessoas, porque me vêm-me dizer: porque vocês são racistas, são fascistas, disseram isto, disseram aquilo.
E aquilo que eu digo a toda a gente é: não vejam o que sai nos telejornais ou não leiam o que está nos jornais. Se têm dúvidas, se querem saber efetivamente aquilo que nós pensamos, quais são as nossas ideias, os nossos projetos, só há duas formas de o saberem. Primeiro, redes sociais do partido, porque lá nós falamos diretamente para as pessoas. E, por outro lado, o site da Assembleia da República, para as pessoas poderem consultar e ver as iniciativas que o Chega apresenta, porque muitas vezes, isto acontece bastante, nós apresentamos iniciativas que depois são rejeitadas pelos outros partidos. E depois, dali a uns meses, a nossa iniciativa aparece escrita de outra forma, com outra introdução e com o logo de outro partido. Ou seja, e depois a imagem que passa é que o partido A é que apresentou aquela proposta e teve muito bem ao apresentar aquela proposta. E esquecem-se de dizer que aquela mesma proposta já tinha sido apresentada por nós, mas tinha sido rejeitada. Portanto, há aqui um oportunismo político neste sentido. E os jornalistas depois seguem esta onda. Então eu digo às pessoas, se têm dúvidas, se querem saber mais, se querem conhecer melhor aquilo que nós defendemos, aquilo que nós queremos, sigam as nossas redes e vejam no site do Parlamento aquilo que é o trabalho que nós temos feito ao longo dos anos. E então julguem-nos por isso, não nos julguem por aquilo que se lê em alguns jornais. Exatamente. Já agora, isto a sua deputada é muito boa conversadora e as perguntas surgem. Já agora, qual é que é a sua opinião em relação a esta, e passa a expressão, a esta telenovela com o beijo e com o atirar de beijos com o seu deputado Filipe Melo? Olha, é mesmo isso, é uma telenovela. Eu não estava no plenário nesse momento, tinha saído. Às vezes nós saímos para ir comer, por exemplo, ou para ir à casa de banho, ou para ir atender o telefone, o que seja. Nesse momento eu por acaso não estava, portanto eu não assisti. Acho é que a deputada Isabel... Ficou sem som. Agora estou a ouvir. Chamada, peço desculpa. Acho que a deputada Isabel Moreira não é propriamente o arauto da decência e dos bons costumes para apontar o dedo a quem quer que seja. Acho que há um manifesto exagero na forma como os deputados lá dentro lidam connosco, mas honestamente não é, este exagero não é uma coincidência, nem pouco mais ou menos, é uma estratégia que eles têm, todos os partidos, para embirrar connosco, só porque sim. Há quem tenha o hobby de jogar à bola, de jogar ténis. Pois há os outros partidos que têm o hobby de embirrar com o Chega. E o que muitas vezes não passa, e eu também digo às pessoas, vão assistir ao plenário para vocês verem como é. Porque, primeiro, o plenário não é tão grande, o hemiciclo não é tão grande como aparenta ser na televisão. O que significa que nós ouvimos tudo o que uns e outros dizem. Exato. E eu ouço muitos insultos que são dirigidos à minha bancada, muitos mesmo. Mas isso nunca passa cá para fora. Até dou um exemplo, a bancada dos jornalistas é ao lado da bancada do PS, de uma parte da bancada do PS. E dali saem muitos insultos dirigidos a nós. E os jornalistas riem-se, acham piada, mas depois quando nós respondemos, já é um drama, já é o Chega, é uma vergonha para a democracia, é isto e aquilo. De aguardar que o Chega responda. Completamente. E nós, se calhar, erramos porque respondemos. Mas eu também vou ser muito honesta. É muito difícil estar dentro daquele hemiciclo cheio e ter tanta gente, tantos deputados a apontarem-nos o dedo, a chamarem-nos nomes, a mandarem-nos calar e nós não fazermos nada. Eu não tenho sangue de barata. Os meus colegas também não têm. E como diz o ditado, quem não sente não é filho de boa gente. E, portanto, eu gostava era que, quando passam os nossos exageros, que também os temos, honestamente, e com toda a franqueza aqui digo, que também os temos, passem também o que os outros dizem. Olhe, por exemplo, o líder parlamentar do PSD ameaçou de porrada um deputado do Chega. Exato. Mas eu não vi isso abrir telejornais. Eu não vi essa imagem, porque há a imagem dele que está filmado pela RTV. Sim. Eu não vi essa imagem a passar em slow motion nas televisões, nos telejornais. Porquê? Porque é do PSD. Mas quando é o Chega, e este exemplo dos beijinhos é um exemplo muito, muito claro disso mesmo, abre telejornais, está o dia todo, de hora em hora, a passar nos noticiários da tarde. É uma vergonha. Este tratamento jornalístico que nos fazem é uma vergonha. Eu não digo que não nos escrutinem, que não vejam e que não noticiem aquilo que nós fazemos, bom ou mau. Mas a verdade é que só noticiam o mau.
E mesmo quando noticiam o mal, exageram e não fazem o mesmo com os outros. Isso honestamente, é de lamentar. Eu por acaso fiz um vídeo sobre isso, deputada, e é notório que aquilo não são beijos. É Aquilo não notório. se percebe se são beijos ou não, Não, honestamente. aquilo ele anteriormente tinha mandado calar com o gesto do dedo à frente, não é? E depois fez aquilo, como quem diz, pá, tem calma, baixa a bola, tipo. Ok, não deveria ter feito. Não, é certo, mas aquilo é linear a todos os partidos. Aquilo não, esse Todos tipo de fazem, atitudes todos não existe fazem. só no Há Chega. coisas que as câmaras não apanham e eles fazem gestos para nós e... Por isso é que eu Exatamente. digo, vão lá, assistam, qualquer pessoa pode assistir a um plenário. Vão lá e vejam. Ou até pela TV do Parlamento. Também Mas podem mesmo ver. assim, a televisão, Não é a como TV do se Parlamento não filma tudo e, Exato. e estando os microfones desligados não se ouve na RTV, a não ser que a pessoa esteja próxima de alguém que tenha o telefone ligado, o microfone ligado. Mas quem está lá em cima nas galerias consegue ouvir aquilo, como eu vos digo, o hemiciclo não é assim tão grande como aparenta ser na televisão, é pequeníssimo. Nós estamos ali todos em cima uns dos outros, aquilo ouve-se perfeitamente bem os insultos que nos são dirigidos. E as pessoas deviam ir assistir ao plenário para perceber que nós não somos nenhum selvagens que ali estamos e que só fazemos asneiras, não é isso? Nós estamos bem comportados, como é normal, não é? Mas estão constantemente a insultar-nos, constantemente a fazer-nos gestos, a mandar-nos calar. Não dá para aguentar, às vezes, 5 horas de plenário a levar pancada dos outros e não responder, honestamente, não dá. Como é E óbvio. depois acabam por haver excessos, mas pronto, e quando é assim, só nos resta pedir desculpa naquilo que nos compete a nós. Mas também as pessoas têm que compreender que quando estamos a ser atacados por todo o lado, também chega a um ponto que se torna muito difícil de ouvir e ficar calado. Sem dúvida, sem dúvida. Deixe-me só aqui responder aqui à malta aqui na rolagem. Sérgio e Manuel dos Santos, Fernandes, eu vi que a malta está aqui a fazer perguntas, ok. Eu tenho os timings definidos para fazer as vossas perguntas, ok? Eu vou fazer mais uma pergunta e a seguir já vou buscar uma pergunta das vossas, está bem? Mas podem ir deixando aqui as vossas questões, que eu, entretanto, quando for o tempo de fazer a pergunta do chat, eu vou buscar as vossas questões, está bem, pessoal? Vamos lá. E olha, já agora agradeço quem puder partilhar aí a live, que ajuda aqui a divulgar a live, está bem? Porque isto dá trabalho, isto não é o meu trabalho, isto dá trabalho. E depois, é assim, a sua deputada é uma jornalista, mas eu não sou jornalista. Ou seja, o que para a sua deputada se calhar era natural, pronto, ok, já não é. Mas o que para a sua deputada se calhar era natural, para mim é um esforço. Portanto, eu estou aqui a dar o meu melhor. Não, isto é uma conversa. Não Exatamente. veja isto como uma entrevista, isto é só uma conversa. Exatamente. Estamos só a tirar umas bolas. Exatamente. Bem, adiante então, Sra. Deputada. Que contributo procura dar nas comissões a que pertence? Em linhas gerais. Então, eu sou coordenadora da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É uma comissão muito grande porque tem 4 áreas distintas. E, por exemplo, na área da comunicação, o que eu gostava mesmo era que conseguíssemos todos, porque aqui tem que ser todos os partidos, e agora, fora ideologias, fora tudo, a legislação referente à comunicação social está bastante, relativamente à imprensa, está bastante desatualizada. Mas desatualizada ao ponto de as coimas que estão previstas estão em escudos ainda, ok? É o quão desatualizada está. Meu Deus. Exato, parece mentira, mas é verdade. Mas além disso há também outra questão, que é o surgimento da internet, das redes sociais, dos blogs, do YouTube, de meios de comunicação social estritamente digitais, e a legislação não contempla isso, porque não existia, à altura que foi feita não existia naturalmente. E eu queria muito que quando deixasse este cargo, quando deixasse de ser deputada, de olhar para trás e poder ver que eu ajudei e contribuí para que esta legislação fosse atualizada, e que esteja capaz de responder àquilo que são as necessidades e as exigências do mundo digital de hoje em dia. Depois, por exemplo, na cultura, há uma questão que não é única da área da cultura, acho que é um pouco transversal em todas as áreas,
mas há um grande desperdício de dinheiro. Por um lado há um desperdício de dinheiro, por outro lado há uma entrega de dinheiro que não se sabe bem para onde, para quem, para que é que serviu, quantas pessoas depois é que efetivamente beneficiaram daquele apoio. E era importante deixar também a cultura num ponto em que nós temos que apoiar os diversos movimentos culturais, naturalmente. Nós sabemos que a cultura não é, digamos assim, um bem rentável, mas nem tudo que... Ou seja, para algo ser importante para uma sociedade não tem necessariamente que ser rentável. E a cultura é uma dessas coisas. Há valores que, apesar de depois não darem um retorno económico, aquilo que representam para uma sociedade é muito mais importante que qualquer retorno económico. E a cultura é uma dessas áreas. E eu gostava muito também de sair e pensar que ajudei a que a cultura, especialmente a cultura portuguesa, as tradições portuguesas, que eu acho que hoje em dia estão muito esquecidas, muito colocadas de parte. Há artes, olha, por exemplo, a cerâmica. Quase ninguém sabe a história da cerâmica, dos azulejos, a azulejaria, que é uma arte tão própria nossa e que está tão esquecida e tão ao abandono, que não é divulgada, há poucas pessoas interessadas em continuar essa arte, em aprender essa arte. E eu queria muito voltar a colocar esta arte no centro daquilo que é uma política cultural portuguesa, porque eu acho que a cultura não pode ser só aquilo que vem de fora ou aquilo que está a ser feito agora. Acho que a cultura, e tenho a certeza, a cultura tem mesmo que não deixar cair o que são as tradições, porque a cultura de um povo também se faz pelas suas tradições. E se nós temos agora uma geração que está muito focada no digital, naturalmente, porque é a sociedade, é a evolução e é o que é, nós temos que, de alguma forma, incutir o interesse, a curiosidade por tradições nada digitais, na verdade. Mas lá está, se os jovens não ouvem falar delas, não as conhecem, também não se vão interessar por elas. E o nosso trabalho tem que ser este e as manter vivas para, de alguma forma, estas gerações mais novas e as que ainda estão por vir saberem que era isto que se fazia no tempo dos seus bisavós, tetravós e por aí adiante, e que faz parte daquilo que é a sociedade portuguesa como um todo, faz parte da nossa história. E nós não podemos deixar cair isso. Ok. Desde já, olha, fiquei agradavelmente surpreendido, porque fala aqui em ícones da nossa cultura e têm que ser mostrados e têm que ser traduzidos ao de cima, e acho muito bem. E não tem mesmo que ser, porque se nós não fizermos este esforço agora, daqui a uns anos não vai valer a pena, porque já não há ninguém vivo que saiba aquelas artes. Ok, vamos ver painéis, mas quem é que sabe fazer aquilo? Ninguém. E esse é o nosso esforço, é esse esforço que temos que fazer, que é não deixar morrer, porque quando começamos a deixar a morrer uma parte da nossa tradição, estamos a deixar morrer aquilo que nós somos enquanto sociedade. Sem dúvida. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos pegar aqui no chat. Obrigado a quem está a mandar o Work Me. Muito obrigado, pessoal. Vou fazer as perguntas do chat por ordem de chegada, está bem, pessoal? Para não haver aqui passagem à frente de ninguém. Ok, vamos ver quem é que fez aqui a primeira pergunta. Acho que foi aqui, como exemplo, o Fernandes. Como exemplo, agora o diploma sobre os bombeiros. Fernandes, não estou a perceber muito bem. Eu acho que isto é uma frase, não é bem uma pergunta. Mas deve ser um exemplo do nosso trabalho no Parlamento. Porque é importante, ainda bem que o Fernando, não é? Sim, ainda bem que o Fernando tocou nisso, porque aquilo que aconteceu esta semana no plenário foi mesmo triste, porque nós apresentámos um conjunto de projetos sobre bombeiros, isto no rescaldo daquilo que foi os incêndios, mais uma vez, que destruíram grande parte da nossa área florestal e que mataram pessoas. E nós tentámos ajudar bombeiros, dar-lhes um auxílio, porque, vamos ser claros, isto não devia ser uma questão de esquerda, direita, centro, isto devia ser uma questão de pessoas humanas. Os bombeiros são pessoas humanas que se arriscam para apagar incêndios.
E isto, apagar incêndios, não é uma coisa assim muito... não é no campo da teoria. Isto tem consequências na vida prática, porque eles estão muito tempo expostos ao fumo e isso traz consequências para a sua saúde. Passam horas a fio a combater incêndios, sob altas temperaturas, e morrem a defender outras pessoas, os habitantes daquela aldeia em específico, daquele local, e morrem por isso. E, portanto, nós temos que deixar de tratar os bombeiros como se fossem uma profissão zeca qualquer, porque não são. Os bombeiros é da profissão mais importante que nós temos em Portugal, porque se não forem eles, quem é que vai apagar um incêndio na floresta? Não vai ninguém. E o que é que vai acontecer? Como aconteceu nestes incêndios? Que os incêndios depois passam de concelho em concelho, vão passando, vão cercando aldeias. Isso não tem sido o trabalho destes homens e destas mulheres. Muitas mais pessoas teriam morrido, muitas mais casas teriam sido destruídas, muitos mais animais teriam morrido também. Portanto, quando nós apresentamos projetos para salvaguardar direitos de bombeiros, houve bombeiros que não tiveram que comer durante 24 horas. Isto é inadmissível, em pleno combate aos incêndios, isto é inadmissível, isto só acontece num país de terceiro mundo. Eu não posso... Eu não queria entrar aqui muito pelo campo dos bombeiros, porque a deputada não sabe, não é óbvio, não é? Mas eu sou bombeiro desde que me conheço por gente. Então sabe aquilo que eu estou a dizer e que é verdade. Sei perfeitamente o que está a dizer e sei perfeitamente e revolta-me, e se for no meu canal está lá, revolta-me. Eu estive no Pedrógão Grande desde o início, eu vi o que ninguém quer ver. Quem foi a minha psicóloga foi a minha esposa, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Então, porque nem para isso os bombeiros têm apoio. Nada. Nós não temos apoio de rigorosamente nada. E a acontecer uma morte, 99% das vezes é a forma mais bárbara, que é morrer queimado. Eu acho que há uma falta de respeito grande do governo, mas também da população. Acho que a população também julga muito os bombeiros. Voltando aqui à parte política, que é esse o foco aqui da nossa live, eu acho que ainda para mais depois do ano que tivemos, não é? E a proximidade temporal ser tão grande, desde o flagelo que tivemos até à decisão do diploma, eu acho que é de uma falta de respeito gigante o que fizeram aos bombeiros este ano. Mas falta de respeito maior, José, permita-me dizer isto, foi o anúncio do governo que ia aumentar acho que 25% o que os bombeiros ganham por hora. E a forma como isso foi noticiado era um aumento efetivo. Pronto, a partir de agora é mais aquele X dinheiro. Mas era só durante um mês. Quão ridículo é isto? Quão ridículo. Acabou esse mês e o país continua a arder. E então, agora em setembro os bombeiros já não têm direito a mais esses 25%. Isto é uma falta de respeito gritante. E é inadmissível um país como Portugal, que trata assim os bombeiros, os polícias, as forças de segurança, de autoridade, que no fundo são aquelas que se arriscam por nós. E no entanto são aquelas que são mais desrespeitadas, mais mal vistas, têm menos apoio e ao mesmo tempo são as que sofrem mais. Estava-me a falar depois acaba em morte, os bombeiros morrem, infelizmente, mas não só. Há bombeiros que ficam feridos, ficam gravemente feridos, ficam impossibilitados depois de trabalhar, de fazer uma vida normal. Quem é que vai acudir estas famílias depois? Porque os bombeiros, um bombeiro não é um bombeiro tem uma mulher, tem um filho, ou 2, ou 3, ou o que seja, tem uma família. Quem é que vai sustentar aquela família? Se o bombeiro ficou ferido e não pode continuar a trabalhar, que são os 200 e poucos euros que o Estado dá, que vai ajudar a que uma família sobreviva nos dias atuais. Por amor de Deus, isto é vergonhoso, eu não tenho outra palavra, isto revolta-me mesmo. Porque depois nós vemos gestores públicos a ganharem milhares e milhares de euros para não fazerem nada e quando fazem mal e depois lá vão os contribuintes tapar os buracos que eles abrem e para os bombeiros, para os polícias, não há nada. Isso, honestamente, revolta-me. Peço desculpa, agora eu desabafo, agora enervei-me. Eu agradeço que se enerve porque os bombeiros portugueses precisam que alguém se enerve lá dentro, porque efetivamente é uma falta de respeito. O seguro dos bombeiros não existe. Não existe. Isto é uma falácia. Isso não existe. Ele está lá, não é? Na prática, o que ele é, não é nada. Nós se nos aleijarmos, é rezar para que consigamos continuar a trabalhar, porque senão nós estamos tramados. E tenho infelizmente, vários colegas
que depois até passam por grandes dificuldades financeiras, porque tiveram a infelicidade de ter acidentes, não é? E depois ficam completamente desprotegidos e têm que se andar a fazer peditórios e têm que se andar a fazer isto e aquilo e É não tem muito que ser. triste. É Não tem mesmo que muito ser. triste. Não tem que ser. E ainda para mais nós poupamos milhares de euros ao Estado. Porque se o Sim, Estado tivesse que fazer todo o serviço pré-hospitalar, todo o serviço de urgência, sim, sim, todo sim. o serviço de incêndio, não sei então onde é que ia. Não sei. Depois o Estado queixa-se que não tem bombeiros, não tem polícias. Óbvio, quem é a pessoa que vai querer arriscar a vida para depois ficar completamente desprotegida? Ou seja, em troco de nada, em troca de um salário miserável que mal paga as contas e depois ficam feridos no exercício das funções, são completamente esquecidos pelo Estado. Isso não é justo. Isso é aquilo que eu costumo dizer. E também depois vamos fugir aqui um bocadinho ao tema dos bombeiros, porque senão tínhamos aqui conversa Ok. sentada. Mas aquilo que eu costumo dizer, o bombeiro, para ser bombeiro, ele nasce bombeiro. Ele não, é um estado de espírito. Isto não é uma coisa que apetece-me ser, não. Isto é um estado de espírito. É alguém que gosta de fazer o bem por fazer o bem. É alguém que não pode ver um velhinho na rua a atrapalhar, que vai ajudar. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de coração. Que depois vê nos bombeiros uma forma de conseguir se expressar e de conseguir estar na sociedade e ter um papel ativo. E depois, quando começa a ter esse papel ativo, aquilo torna-se quase um vício. Porque o nosso pagamento por exemplo, reverter uma paragem cardiorrespiratória, trazer aquela pessoa à vida, e a gente vai para o quartel a falar como é que fez e como é que não fez e não sei o quê, não sei o que mais, a fazer um parto, é sentir-se útil na sociedade. Esse é o pagamento. Sim, sim, sim. Por isso é que só se é bombeiro quem nasceu bombeiro. Pelo menos a minha opinião. Porque há muita malta que vai para a polícia, há muita malta que vai para a GNR, não é? Mas efetivamente para bombeiro só vai mesmo quem consegue e quem está com o espírito para aquilo. Mas pronto. Que é um espírito de missão, na verdade. Exatamente, e desde já deixe-me aproveitar para dar aqui um bem-aja aos bombeiros, não sei se tem aí camaradas a ver, por acaso até tenho, estão aqui a dizer BVST, é o meu cordel, não sei que é Silvia Cristina, ok, bem-vinda, bem-vinda, e um grande abraço aos bombeiros de Portugal, que vocês sim são os heróis deste país, vocês sim. É verdade. É verdade. Pronto, vamos pegar aqui só mais uma pergunta do chat, que era tínhamos o Fernandes e tínhamos o Sérgio Manuel. Deixa-me ver aqui, Sérgio Manuel, e a Mica também está a dizer. Às vezes parece que não estamos a ver um telejornal, mas uma censura disfarçada. Concorda? É mesmo isso. É mesmo isso. E mais do que uma censura, eu até preferia que nos censurassem, do género, não passavam nada no telejornal. Eu prefiro isso a mentiras e a coisas que não correspondem à verdade, que são deturpadas. Era aquilo que eu dizia há pouco. Por isso é que eu digo às pessoas para irem às nossas redes ver o que é que nós dizemos e no que nós defendemos, porque há muito hábito de deturpar aquilo que nós dizemos e depois acaba por passar a mensagem errada e depois isso faz com que as pessoas, quando nos abordam na rua, abordam-nos numa perspectiva completamente errada e acusam-nos de coisas que nós não fazemos. Mas eu sei que a estratégia é esta, quer dizer, todos nós sabemos, tem que se denegrir o Chega porque o crescimento que o Chega está a ter está a assustar os poderes instalados. E acho que não estou a dar novidade nenhuma, acho que até é bem visível. Quanto mais nós crescemos, mais atacados nós somos. E especialmente quando há sempre, nas vésperas de eleições, é quando aparece sempre alguma coisa, uma reportagem, um livro, uma coisa qualquer. E depois quando se vai ver aquilo exprimido, aquilo não tem rigorosamente nada e tem muito pouco de verdade. Ok, muito obrigado pela resposta, Sr. Deputada. Tenho aqui o Sérgio Emanuel. Gostava de fazer uma pergunta. Nas eleições autárquicas, o papel das juntas de freguesia serve para quê? Eu acho que as juntas de freguesia, quando nós olhamos para a orgânica, as juntas de freguesia são o ponto mais próximo das populações. São as pessoas que estão ali mais próximas e que facilmente têm muito maior facilidade em conhecer, em saber quais são os problemas, as reivindicações de determinada população, nós, por exemplo, que estamos na Assembleia da República. Eu acho o poder autárquico, ou melhor, o poder autárquico poderia ter um poder real e efetivo se não estivesse minado
de interesses e compadrios. Muito honestamente, porque nós sabemos que, e eu não estou a dar nenhuma novidade, há várias notícias sobre isso, há vários autarcas, desde presidentes de junta a presidentes de Câmara, que são suspeitos de corrupção, desvio de dinheiro, peculato, abuso de poder, enfim. Se estas pessoas estivessem mesmo focadas naquilo que é o trabalho delas, no caso da junta de freguesia, se estivesse mesmo focada em resolver aquela população que não tem uma rede de saneamento, por exemplo, que há na Costa da Caparica, por exemplo, e se estivessem focados em resolver aquele problema e não em arranjar ali algum esquema, ali com os amigos, para conseguirem pôr mais algum ao bolso e terem a vida garantida quando deixarem de ser eleitos, o poder autárquico e o poder das juntas de freguesia era mas tão importante e teria um papel tão mesmo necessário, mesmo daria frutos que as pessoas não fazem ideia, porque é muito mais fácil para quem está numa junta de freguesia conhecer os problemas, depois vai a uma Assembleia Municipal, explica o que é que se passa, denuncia o que é que se passa e depois então a Câmara, o Executivo, pode ou não dar seguimento àquelas reivindicações. Que normalmente, se for... depois acontece este fenómeno, que é outra coisa que me enerva bastante. O Presidente da Junta é PS, que suponhamos. O Presidente da Câmara é PS, o Presidente da Junta é Chega. Tudo aquilo que o Presidente da Junta do Chega disser não vai interessar para nada, porque vem do Chega. Exatamente. E isso é triste, isso é muito triste, isso só mostra como as pessoas estão na política pelos motivos errados. Honestamente, a nós não nos interessa que aprovem as nossas propostas porque são nossas, que são propostas, fomos nós que fizemos porque mais ninguém as fez, porque mais ninguém quis saber, porque se outros partidos as tivessem feito e as tivessem apresentado, nós teríamos votado favoravelmente, como aliás nós votamos na Assembleia da República, e isso é um legado que nós vamos deixar na política, que poucos outros partidos podem gabar-se do mesmo, que é, independentemente do partido que faz a proposta, o que nós avaliamos no momento de votar é o conteúdo da proposta. Vai ser bom, vai ser mau, vai melhorar, vai piorar. Isto é o que realmente interessa. E as juntas de freguesia podiam ter aqui um papel muito mais ativo, muito mais construtivo até, se não estivessem reféns desta politiquice de meia tigela, que é o que nós temos hoje em dia. E eu espero que com estas autárquicas, aliás, espero e tenho a certeza que isto vai acontecer, que nós vamos ter um crescimento também brutal relativamente às primeiras autárquicas. Quando nós concorremos, tínhamos apenas 2 anos de existência, portanto, aquilo que conseguimos naquele momento já foi um momento histórico, mas não o suficiente para fazer mudanças a sério, e nós agora nestas autárquicas vamos conseguir, nomeadamente no distrito de Setúbal, para onde eu sou eleita. Temos ali 4 câmaras que podemos efetivamente ganhar, e eu tenho a certeza que se as ganharmos vamos fazer o melhor trabalho possível para ajudar as populações, e tenho a certeza que se não as ganharmos vamos fazer o melhor trabalho possível também, enquanto oposição, a defender as populações, porque é isso que nos interessa. E nós, aliás, nós todos os políticos, devíamos ter acima de tudo um sentimento de respeito por quem nos elege, porque nós estamos onde estamos, porque as pessoas nos deram o seu voto, porque as pessoas confiaram em nós, porque nós fazemos programas eleitorais, dizemos às pessoas, olha, se votarem em nós, se formos eleitos, vamos fazer isto, isto, isto e aquilo. Mas a maior parte dos políticos, depois de ser eleitos, esquece que existiu um programa eleitoral, esquece que as pessoas votaram no partido porque o partido disse que ia fazer aquilo, e nós não funcionamos assim. Nós prometemos, nós cumprimos. Agora, não ganhando, também não nos podem depois vir exigir cumprir aquilo que prometemos, se não somos nós que mandamos, não é? Agora, a garantia que nós podemos dar, e eu sou candidata à Assembleia Municipal de Almada, e deixo esta garantia em meu nome, em nome de todos os candidatos do Chega, na verdade, quer ganhemos, quer não ganhemos, o nosso papel vai ser sempre o mesmo, que vai ser fazer tudo o que for possível e mais até para garantir uma melhoria das condições de vida das pessoas em todo o país, não é só em Almada, mesmo em todo o país, porque esse é o nosso ADN, é para isso que nós estamos cá. Se não fosse para isso, tínhamos ficado em outros partidos, de onde muitos de nós vieram. Eu, por acaso, não vim de mim. E por essas e por outras é que eu sou militante do Chega com cotas pagas. Isso é bom, com cotas pagas. Exatamente. Exatamente.
Sr. Deputada, vamos avançar aqui então com as minhas perguntas, já respondemos aqui duas do chat. Tenho aqui o Necretório, a Patrícia é a deputada que mais gosto na Assembleia. Obrigada. Avançando. Sei que é uma defensora da família tradicional. O que isso significa para si? Então, uma boa pergunta, especialmente nos dias que correm. A família tradicional é aquela família que passa valores aos seus filhos, que não permite que sejam outras instituições, seja a escola, seja outras instituições sociais, que decidam aquela que é a educação dos seus filhos. Eu sou da opinião, e foi assim que eu fui criada, é a família que educa, é a família que passa os valores. E a função depois do Estado, seja enquanto escola, seja enquanto outro tipo de instituições de apoio, é de ensinar matérias, coisas palpáveis, o português, a matemática, o inglês, a geografia, por aí adiante. Os valores, esses têm que ser transmitidos de pais para filhos. Depois, naturalmente, vamos dizer, todas as famílias têm os melhores valores, naturalmente que não têm. Mas no desenrolar do crescimento da pessoa, a pessoa também vai chegar a uma altura que vai ter a percepção que valores é que quer para si, não é? Porque não é porque os nossos pais nos educam de determinada forma e isto serve para o bom ou para o mal. Não é para eles nos educarem de determinada forma que nós vamos seguir a nossa vida com base naqueles valores. Atenção, o ser humano é um ser que está sempre num aprendizado constante e isso tanto serve para o bom como serve para o mal. Uma família tradicional é aquela que defende o respeito pelos mais velhos, que é uma coisa, muito honestamente, que eu acho que há cada vez menos. Eu vejo coisas, seja aqui nas redes sociais, seja na rua, que eu penso, como assim? Isto no meu tempo não era assim. De repente parece que tenho 80 anos e estou a falar de 80 anos atrás. Só que não. Eu não fui educada nestes termos. Eu fui educada numa base de o respeito pelo próximo, sempre, mas mais respeito ainda pelas pessoas mais velhas, porque são pessoas que têm o dobro ou o triplo da nossa idade, que já passaram por muita coisa, e aquilo que elas estão a dizer, e depois pode ser certo ou pode ser errado, mas é o que é, deve ser sempre ouvido com respeito, porque viveram mais tempo do que nós, passaram mais tempo na Terra do que nós, e portanto têm mais experiências que lhes permitem dizer o que estão a dizer. Podemos concordar ou não, isso já é outra coisa, mas temos que respeitar, acima de tudo, respeito. E no meu entender, uma família conservadora, uma família tradicional, é isto que defende acima de tudo, é o respeito pelo próximo, é o respeito pela autoridade. Eu sou neta de um polícia, portanto eu sei muito bem o que é o respeito pela autoridade e a falta de respeito pela autoridade, que há cada vez mais, e honestamente, eu não sei onde é que nós vamos parar. É o respeito pelo próximo e é saber que nós podemos ter opiniões diferentes, mas temos que respeitar os outros. E se temos opiniões diferentes, o que temos que fazer é aquilo que nós estamos a fazer agora aqui, que ainda assim temos opiniões bastante semelhantes, mas é debater ideias, é trocar ideias, porque é assim que se constrói uma sociedade. Não é com base na porrada e nos insultos, como fazem connosco do Chega, não é nessa base. E depois é engraçado, e entretanto já estou a sair do tema, mas o meu cérebro está sempre... Seja à vontade, seja à vontade. Mas é engraçado porque são a malta de esquerda. Por acaso, eles são uns tipos com piada, confesso. Porque vão para as ruas, depois vestem-se de uma maneira muito estranha também. Mas pronto, cada um é como cada qual e gostos não se discutem. E vão para a rua defender a liberdade e o fim à censura e 25 de Abril sempre e cravos na mão e tudo mais. Mas são os primeiros a partir para a violência. Sem dúvida. Quando encontram pessoas na rua, no caso de nós do Chega, que não partilhamos dos ideais deles. Nós em Almada, nós agora em campanha temos tendas. É literalmente uma tenda, onde nós temos depois lá os nossos materiais de campanha, as canetas, os flyers, os sacos, pronto, por aí adiante. E nós estamos no meio da rua e vamos abordando as pessoas que passam. Há pessoas que eu pergunto, olha, posso dar-lhe uma caneta? E a pessoa diz-me que não, educadamente. Eu digo-lhe, ok, obrigada, um bom dia. E é isto, não há motivo para entrarmos ali num bate-boca. A pessoa quer ou não me quer? Se não quer, obrigada, siga o seu caminho, eu sigo o meu. Mas aconteceu no Laranjeiro, por exemplo, uma pessoa, eu até partilhei esse vídeo no meu Instagram, podem ir lá ver, e eu aqui digo uma pessoa já com alguma dificuldade em descrevê-la como tal, mas pronto,
Uma pessoa completamente louca da cabeça, mas completamente alucinada, que partiu no imediato para a violência, que deu um pontapé na nossa tenda, partiu, aquilo é alumínio e partiu. Portanto, Sim. agora pensem o nível daquela pessoa. E tantos outros exemplos. Olha, o nosso candidato, o Rui Paulo Sousa, na Amadora, candidato à Câmara da Amadora, foi também ameaçado, foi insultado, quase que foi agredido na Feira da Brandoa a semana passada. E porquê? Porque andamos no terreno com flyers na mão, a dizer, olha, estas são as nossas propostas. Se concordar, votem nós. É só isto que nós andamos a É dizer. simples, é simples. E as pessoas depois estão no seu direito de não querer receber. É facto, eu nunca obriguei ninguém, nós não, nem eu nem ninguém no fundo, mas eu nunca obriguei ninguém a aceitar um flyer, a aceitar uma caneta, a aceitar qualquer coisa. Eu pergunto se posso oferecer e a pessoa diz-me que sim, e eu, muito bem, ofereço. A pessoa diz-me que não, e eu, pronto, obrigada na mesma, tenha um bom dia, e a vida segue. E no entanto, esta malta de esquerda que gosta tanto de defender a liberdade e o fim da censura, são os primeiros a censurar-nos, são os primeiros a atacar-nos, são os primeiros a partir para a violência. É verdade. Isto é um absurdo, isto é um absurdo. É verdade. Mostra a hipocrisia destas pessoas. Eles podem fazer... E são os primeiros a censurar tudo o que é contra as ideias deles. Exatamente. Mas isto mostra a hipocrisia dos movimentos de esquerda. Porque dizem uma coisa e fazem outra. Eles podem manifestar-se porque choveu, porque fez sol, porque o tempo está assim, porque está nublado, porque há um arco-íris. Nós não podemos ir manifestar-nos para dizer que não podemos ter tantos imigrantes ilegais. Somos fascistas, somos racistas, somos xenófobos, somos tudo em um par de botas. Não é assim que funciona a liberdade. E a liberdade é também saber... A liberdade é saber respeitar o outro, acima de tudo. Sem dúvida. Aquilo que eu costumo dizer é que essa malta é vítima por profissão. A profissão deles é ser vítimas. Eles são vítimas de tudo. Sim. Tem sempre muito esta coisa da vitimização. Ai, pobres de nós. Mas és vítima de quê? Não sei, eles são vítimas. Eu às 8 da manhã entro no escritório da vitimez e saio às 5 da tarde. Deve ser mais ou menos isto. Não, pior, continua, porque depois quando estamos à noite nas redes sociais, continua a vitimização constante sem dúvida, nas redes sociais. É uma coisa inacreditável. E depois... Deixa-me só acrescentar isto, antes de irmos à próxima pergunta. Mesmo nas redes sociais, há uma coisa muito interessante que acontece e que só mostra como esta gente de esquerda gosta efetivamente de liberdade, que é a malta de esquerda, e eu isto gabo-lhes esta capacidade. Eles unem-se de tal forma que fazem denúncias em massa ao Facebook, à Meta no fundo, sobre determinada página. Mas é em massa. E essa página vai logo abaixo. Porque eles têm esta capacidade de se juntarem todos em prol daquilo. Podiam fazê-lo, olha, por exemplo, para ir limpar matas. Se juntassem todos para ir limpar matas, havia menos incêndios. Exatamente. Mas isso trabalhar está de gesso para esta gente. Mas para o mal eles juntam-se logo. E então, o que acontece é que depois as nossas páginas são bloqueadas, ficam suspensas e é toda uma carga de trabalho explicar à Meta que não é nada daquilo. Olha, eu nunca me vou esquecer deste exemplo. Uma imagem que nós partilhámos era uma notícia do Presidente da República. Confesso que já não me lembro exatamente o que era. Mas tinha o texto e tinha a fotografia do Marcelo Rebelo de Sousa. E aquela publicação recebeu tantas denúncias que a página ficou suspensa. E depois eu fui ver as denúncias, e as denúncias eram de nudez. Exato. Foi essa a cara que eu fiz. Ou seja, eles denunciam só porque sim, em massa, e depois a Meta, bem ou mal, tem este sistema que se recebe muitas denúncias em massa, bloqueia, pergunta depois. Exato. Ao contrário. Mas com coisas deste género, que não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas, no entanto, são eles, dizem eles, que lutam contra a censura e que são a favor da liberdade. É o que temos. Sem dúvida. É o que temos para agora, mas isto vai mudar. Mas depois ainda temos um fenómeno das redes sociais que é os perfis das redes sociais, todos eles são gatinhos, são uma montanha, são uma bonequinha, eles são tudo. Menos dar a cara. Não é? Menos dar a cara. Sim. Olha, deixa-me só dar-te um exemplo. Nós fomos à manifestação dos imigrantes em frente à Assembleia da República. E fomos insultados, fomos ofendidos, mas estavam lá duas pessoas de cara tapada, óculos de sol, não dava mesmo para ver nada da cara, que estavam a ofender-nos, e eram portugueses, e estavam de cara tapada,
E eu disse-lhes mais do que uma vez, tanto a um como ao outro: tira a máscara. Se me queres insultar, insulta-me, mas mostra-me a tua cara. Tem essa coragem. E é isso que eles não têm. Além de serem hipócritas, são cobardes. Porque vão para lá com aquelas coisas todas a tapar tudo. Estava mesmo tudo, a cara toda. E uns óculos de sol não se via nada. Mas estavam ali cheios de vontade e cheios de coragem a ofender e a insultar. E quando eu lhes disse tira a máscara, não vou repetir aqui o que eles me disseram, o que eles fizeram, os gestos que fizeram com as mãos. Mas isto só mostra como esta gente é cobarde. Sem dúvida. Porque eu ao menos dou a cara por aquilo em que acredito. Não ando aí de cara tapada. Eu defendo os meus ideais, mas defendo com a cara descoberta. E esta gente anda de cara tapada. Isso chama-se cobardia. Sem dúvida, concordo a 100%. Aqui o Pino diz: eu nem consigo republicar qualquer coisa que seja contra a esquerda. Pois, infelizmente estamos nesse patamar. É esta censura que existe, é esta censura que existe. Também não podemos esquecer do jornalismo. Depois já falámos no início. Boa noite a todo o pessoal que está aí a entrar. Estamos a falar muito e agir nada. Não, nós estamos a agir, só que as coisas, enquanto não tivermos um chega na frente, as coisas têm que ser faseadas e tem que ser step by step. Não pode ser... Isto é um processo. Nós, em 2019, tínhamos um deputado, agora temos 60. Portanto, a força que nós temos agora não é a mesma que tínhamos na altura. Isto vem crescendo, mas também não nos podem acusar de não fazer as coisas, porque nós, para fazer as coisas, para as colocar em prática, temos que ganhar eleições, e se as pessoas não votam, nós não ganhamos eleições. É que nós, ao contrário da esquerda, nós somos democratas e vivemos o sistema democrático e apoiamos o sistema democrático. E queremos ganhar, queremos que o André seja primeiro-ministro através das eleições, mas para isso as pessoas também têm que fazer a parte delas, que é ir votar, e não continuar a votar nos mesmos, ou então nem sequer ir votar, que também é uma coisa que acontece muito, pese embora, e já vários estudos mostraram isso, que a abstenção tem vindo a diminuir, com muitos abstencionistas a sair de casa para votar no Chega, o que é ótimo e é um bom sinal, mas ainda não chega, ainda não chega para o Chega chegar lá. Eu, em minha casa, fiz esse trabalho, que foi pegar na minha mulher e anda a votar, anda. Vota é isso. Mas é isso que temos que fazer com os nossos pais, os nossos irmãos, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos. Não quero ir votar, são todos iguais. Pá, pelo menos vai votar. Tens duas hipóteses, são todos iguais, ou votas no Chega, que é o único que nunca esteve no poder e, portanto, não se pode dizer que seja igual ou não, ou então vota em branco, mas pelo menos sai de casa para ir votar. Não, que as pessoas não fiquem agarradas a este sentimento de que não vale a pena. Exatamente. Porque é esse sentimento que depois perpetua o estado das coisas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu digo sempre, eu conheço uns quantos que não saem de casa para ir votar. E depois das eleições, passados uns tempos, estão a reclamar de alguma coisa. E eu digo-lhes sempre: olha, tu foste votar? Não. Então se não foste votar, não reclames. Não tens direito a reclamar. É isso que eu dizia à minha esposa, Sra. Deputada. Não podem viver a vida a reclamar e depois não fazer nada para mudar, não é? Não tem que reclamar. Aqui a Mica está a dizer uma coisa que é importante falarmos. Acredita na manipulação de votos? Eu acredito, por uma razão muito simples. Nós temos pessoas nas mesas de voto. Há sempre uma grande guerra quando são as reuniões para definir quantas pessoas, de quantos partidos estão nas mesas de voto. E eu conheço pessoas que estão lá e que assistem a coisas como há um voto em branco. E na mesa, e depois acontece que nem todos os partidos estão representados em todas as mesas. Imaginemos, na mesa 1 só estão 2 partidos, ou 3 partidos, mas são todos da mesma família, por assim dizer. E há um voto em branco, há votos em branco. E eles fazem os votos. E depois os votos são contabilizados como tendo um voto. Portanto, sim, eu lembro-me, agora não me lembro em que eleições é que foi, não sei se foi as de 24 ou as de 22, que até acho que houve notícia disso, que a GNR teve que ir buscar uma urna de votos, já não sei onde, foi algures para o interior, se não estou em erro. Porque depois nos sítios mais pequenos, os presidentes de junta, os presidentes de Câmara, acham-se os donos ali do território. E tratam os votos como se fossem deles, os eleitores como se fossem deles. Mas sim, acho que... E por aquilo que me dizem, eu nunca assisti, eu nunca estive numa mesa de voto, atenção, portanto nada disto que eu estou a dizer, eu vi, isto contaram, pessoas que são do Chega e pessoas que não são do Chega, mas a partir do momento em que há uma guerra muito grande e que tentam impedir que haja pessoas do Chega nas mesas de voto,
Isto só mostra aquilo que eles fazem quando não está lá ninguém a ver, não é? E eles sabem que connosco não contam para esses esquemas. E, portanto, o objetivo é afastar-nos das mesas de voto para nos roubarem votos, claramente. E é um problema, é um problema. Eu, quando foi aqui as legislativas, estive ali na Embaixada da Haia e aquilo foi assustador. Eu para já não consegui votar. E depois 90% das famílias que lá chegaram, ninguém conseguia votar. Eu até tenho vídeos aí no meu canal, porque eu fiz entrevistas à boca das urnas, lá, da comunidade imigrante. Mas não conseguiram votar porquê? Por mais variadas razões, mas a mais corriqueira era a culpa dos PostNL, ou seja, dos Correios aqui da Holanda, que não tinham feito a entrega a tempo. Sim, agora a questão foi culpa dos Correios da Holanda ou foi culpa do governo português? Eu acho que foi culpa do governo português, porque havia muitas queixas também de pessoas que tinham o código, mas também não tinham, chegaram lá e não tinham tudo boletim de voto, não tinham acesso. Ao contrário também acontecia. Não, ou seja, a votantes, eu estive lá a manhã toda, votantes, sei lá, eu não quero exagerar, mas tipo 10, 15 pessoas. O restante, e foram bastantes, a afluência foi grande, e a comunidade imigrante vota chega, a afluência foi bastante grande. Esse é o problema, por isso é que os boletins de voto não chegam a tempo. Exatamente. E pronto, e ficou assim tudo muito em águas de bacalhau, e pronto, peço desculpa da expressão, mas ficou assim. Não, mas é o que é. E é uma expressão bem portuguesa, também faz parte da tradição portuguesa. Também faz parte. Também há expressões que devemos manter e devemos passá-las às novas gerações. Eu gosto muito de usar expressões antigas que a minha avó me ensinou. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, podemos ir aqui mais uma perguntinha? Mais uma perguntinha, vamos lá. Okay. Eu tenho que ir fazer o jantar, que eu sou uma mulher conservadora. Somos todos. As pessoas é que acham que não. A verdade é que não. se não fizer o jantar, ninguém o faz por mim, portanto. Exatamente. Então vamos fazer aqui a pergunta polémica que eu tenho para si, porque foi algo que eu encontrei ontem à noite, foi-me enviado por um colega, e fiquei completamente revoltado com isso. É a situação da lista do PS à Junta de Freguesia de Bonfim, no Porto. Tem um imigrante, não é? Tem um imigrante indostánico, já candidato pela segunda vez a fazer parte da lista. Qual é a sua opinião acerca disto? Eu não fico absolutamente nada espantada com isso. O objetivo da esquerda, com esta permissão desta imigração completamente descontrolada, desta entrada em Portugal, assim, é ganhar eleições. Não nos deixemos enganar, não deixemos que nos tapem os olhos, porque sabem que com os votos dos portugueses não conseguem. Porque os portugueses têm ainda assim têm mais 2 dedos de testa que os imigrantes. Então eles tiveram que arranjar o seu próprio eleitorado. Não é à toa que a Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, foi para a manifestação dos imigrantes em frente à Assembleia gritar documentos para todos. Sem dúvida. Estejam ilegais, estejam legais, estejam a trabalhar, estejam a receber subsídios, não interessa. É documentos para todos. Porque sabem que esse é o futuro deles. Eles dependem disso. Agora, estão a utilizar o país, mais uma vez, para fins partidários, para fins político-partidários. Eu acho, honestamente, que se nós não pusermos um travão, como está, já está mal, ok? Mas já não há para voltar atrás, é o que é. Mas se nós não pomos um travão imediato na entrada de pessoas em Portugal, meus amigos, não tenham dúvidas que daqui a 1 ou 2 gerações não vamos ser nós aqui a fazer estas lives. Nós não vamos estar a falar, não vamos estar a usar expressões como ficou em águas de bacalhau. Exatamente. Vai ser uma expressão qualquer com caril, por exemplo, ou chamuças. Portanto, vamos olhar para as coisas como elas são, e isto pode ser muito duro de dizer e muito duro de ouvir, mas a verdade é esta. Estes imigrantes que vêm, sejam eles quais forem, seja qual for a origem dos imigrantes, tem que haver um limite para um país receber imigrantes, porque senão a sua população original, com o tempo, vai morrendo e vai haver toda uma substituição por outras culturas. E isso não é positivo. Não é positivo para ninguém. Vamos ser honestos. Aqui não se trata de ser uma questão religiosa ou não, mas esta também é outra face da mesma moeda. Porque a religião não é apenas... nós não podemos olhar para a religião apenas como uma fé, como alguém que reza e pede alguma coisa a alguém, a uma entidade.
A religião é mais do que isso. A religião é uma cultura, é uma forma de estar na vida. E nós temos a religião, a nossa religião cristã, que tem uma determinada cultura, tem uma determinada forma de estar na vida. A outra religião não tem, o islamismo não é como o cristianismo. Por muito que queiram dizer que sim, não é. As mulheres são vistas de uma maneira... Se fossem só vistas não era mau. O problema é que são tratadas como objetos. Sr. Deputado, não se esqueça daquilo que vai dizer, mas eu há pouco recebi um vídeo, que a malta sabe que eu faço estas lives e que estou aqui mais dinâmico nas redes sociais, e recebi um vídeo em que uma pessoa do Islão, não é? Dizia mesmo que a invasão deles na Europa, a arma deles é o ventre da mulher. Claro que sim. Através do ventre da mulher, ou seja, na procriação e fazer filhos, não é? Claro. Vão conseguir fazer a restituição, ou seja, a renovação da população. Porque eles querem conquistar um território que já lhes pertenceu. Exatamente. Mas isso foi há muitos séculos atrás. Sim. E, entretanto, a vida andou. A civilização desenvolveu-se, não é? E chegámos agora aqui ao século XXI. Mas deve haver poucas pessoas que se lembram disto, mas quando foi os atentados em Paris, em novembro de 2015, sim, nessa altura, que foram reivindicados pelo Estado Islâmico, nessa altura, não sei se foi antes ou se foi depois, mas foi por essa altura que o Estado Islâmico também veio dizer, não só reivindicou os ataques, como deixou bem claro que o objetivo era reconquistar os territórios que lhes tinham sido roubados, não é? E a Península Ibérica é um desses territórios. E agora olhamos para Portugal e olhamos para a Espanha e vemos perfeitamente que essa missão está em curso. E depois nós temos um problema enquanto sociedade ocidental, quer dizer, é um problema, assim, que a taxa de natalidade tem vindo a descer. Por várias razões, variadíssimas razões, mas tem vindo a descer. O facto de o Estado também ter uma... E aqui falo na Europa toda, porque a determinada altura a Europa, na quase sua totalidade, era governada por partidos de esquerda. Teve esta forma de estar que era apoiar os coitados de sempre. E as pessoas que não são as coitadas, que trabalham, pagam impostos, não conseguem ter mais do que 1 ou 2 filhos, porque o Estado também não ajuda. Mas se for uma mulher que pertence a determinada minoria, que está em casa, não faz nenhum, tem 5, 6, 7, 8 filhos, não é? Já tem todos os apoios possíveis. Depois vivem em condições, pronto, que se calhar não são as melhores condições para se ter crianças, mas lá está, isto depois também é uma questão cultural, é uma questão que nos distingue a nós enquanto sociedade do século XXI, que é ter um número de filhos que a nossa condição socioeconómica permite ter. Porque não queremos ter os nossos filhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos que eles vão para a escola, que sigam o seu caminho, que tenhamos condições de lhes dar de comer várias refeições por dia. E depois há as outras pessoas que não estão preocupadas com isso. É só fazer, fazer, fazer. O Estado depois manda o cheque. E claro que como esse vídeo que estava o José a falar, é exatamente isso, a arma deles. É o ventre das mulheres. Porque eles não têm estas preocupações com o futuro das crianças. Se vivem bem, se vivem mal, se passam fome, se não passam fome. O importante é fazer filhos, é fazer, fazer, fazer. Aqui em Portugal, então, quantos mais fizerem, mais recebem do Estado, porque são coitadinhos. E é assim que eles nos vão vencer. E por isso é que eu dizia, se não colocarmos um travão agora, daqui por uns anos, nós vamos reconhecer Portugal. Ninguém vai saber. Eu vi aqui um comentário que falava no fumeiro de Vinhais. Ninguém vai saber o que é o fumeiro de Vinhais, e eu adoro fumeiro de Vinhais. E é isto que nós temos que pensar seriamente, sem cadeados ideológicos. A verdade é esta, é isto que está a acontecer. Vamos olhar, nós temos que olhar para o que está a acontecer em Londres, Paris, Bruxelas. É só ir lá. E as viagens de Lisboa lá não são assim tão caras. Eu vivi na periferia de Bruxelas e aquilo é assustador. É horrível. Aquilo é o Martim Muniz, mas muito, muito maior. Não é? Mas sente-se na rua o perigo. Eles passam por nós e eles olham-nos e encaram-nos de uma forma agressiva, não é? Porque eles já acham que é o território deles. Exatamente. Nós é que estamos mal. E regulamento não é o território deles, como Portugal não é o território deles. E custa o gostar e doa a quem doer, esta gente tem que ser posta no lugar dela. Que muitos deles é daqui para fora. Olha, ainda há bocado vi uma notícia de hoje, um tipo que entrou, um imigrante que tinha autorização de residência e tudo, indostânico, que entrou numa mesquita, julgo que na da Maia, na Amadora, no Conselho da Amadora,
com uma faca a querer matar pessoas. Sim. Eu aposto o que quiserem que este indivíduo vai cá continuar. Se fôssemos nós o Chega a mandar, este indivíduo, foi. É que nós nem queremos saber os motivos. Andor, bilhete de avião amanhã, siga para a casa dele. Isto não é a casa A dele. Wanda Policarpo está aqui a dizer, na nossa vila de terra pequena, já nos olham de cima. Exatamente. Olha, em sítios como a Vila Nova de Mil Fontes, em que metade da população já é imigrante. Certo. Não tarda, não é metade, são 3/4. E os portugueses que lá estão, que lá nasceram, vão ser olhados de fora e vão ser expulsos de lá, vão acabar por ser expulsos. Se nós não fizermos nada, é isso que vai acontecer. Mas pronto, isto para responder à questão que a esquerda só ganha com isto, porque ganha votos. Naturalmente ganha votos. Porque eles, se não são os partidos de direita, a verdadeira direita, que é o Chega, na verdade, para dizer que eles estão errados e tem que haver aqui um limite, tem que haver regras. Se não somos nós a dizer isso, claro que eles vão depois votar em quem os defende, em quem os quer deixar vir à vontade, não é? Isso aí também é normal. Agora, nós não podemos permitir este discurso e acima de tudo, é estas leis. Não podemos permitir leis que entreguem, que vendam o nosso país assim de mão beijada. Sim, não foi para isso que as nossas gerações trabalharam, honestamente. Eu agradeço aí à malta que está a pedir para entrar, mas é assim, isto hoje é que ficou aqui com as janelas, mas não é assim o funcionamento da live, ok? O funcionamento da live é uma conversa entre mim e a sua deputada e vocês põem as vossas perguntas aqui na rolagem, está bem? A malta evita de estar aí a pedir para seguir, porque eu não posso estar a fazer isso, está bem? Depois durante a semana eu abro uma live em que nós falamos todos, também assim com as janelas, e falamos todos, está bem? De resto, vocês podem deixar aqui as perguntas na rolagem. Agora já não vou muito a tempo, porque vamos entretanto terminar, que a sua deputada tem que fazer o jantar, como uma pessoa normal que é. Eu também tenho que ir tratar do meu jantar, porque eu sou imigrante, mas ainda estou cá sozinho, portanto se eu não cozinhar também não como. Não é? Lá está. Se nós não o fizermos, ninguém o fará por nós. Exatamente, e pronto, e temos que terminar por aqui, ok? Pessoal, vamos fazer aquilo que... Deixa-me dizer... quero dar os meus parabéns à sua deputada pelo seu gabinete de comunicação do Chega. Ok? Obrigada. Aqui a LL56, eu já dei um abracinho à Patrícia. Aqui o Manuel Guia, grande Patrícia. O Pino está aqui a fazer uma pergunta, mas já não vamos falar aqui. Quem é que tem elogios aqui a fazer à sua deputada? Quem é que tem? Passa aí um instante. Ver se a malta tem elogios a dar. Ainda me lembro do povo dos anos 70, 80, o MEC que tinham a dizer, aí subiu para cima. Um abraço, Pino. Que tinham que te dizer que eram os CDs, o mesmo acontece. Não percebi. Ele está a dizer o medo, deve ter sido o corretor ortográfico, o medo que as pessoas tinham nos anos 70 e 80 dizer que eram de CDS. Ai, do CDS, ok. Estou a falar de cadáveres. Exato, não lembra nem ao menino Jesus. Já não associei. Aqui o Fernandes, continua a lutar por todos nós, senhora deputada. Continuarei. Aqui, voto Chega, salve Portugal. Voto Chega. Pessoal, vamos fazer aquilo que eu vos pedi. É um orgulho nos dias de hoje ouvir uma mulher com tantos valores. Obrigada, Mica. Pessoal, vamos fazer aquilo que eu vos pedi, ok? Todos juntos vamos mudar isto, sem dúvida que sim. Eu vou-vos pedir uma coisa, eu vou pôr a minha tela do telemóvel a gravar, ok? E vocês vão digitar Chega, muito rápido e muitas vezes, ok? Vamos pôr aqui o chat a ficar maluco, ok? A Almada está com a deputada Patrícia. Obrigada. Vamos lá testar. Eu vou contar até 3. Isso, banda, isso, boa. Muitas vezes. Escrevam Chega, muitas vezes, por favor. Isso, bota para lá. Pessoal, vamos lá, pessoal. Chega. Opa. Isso, boa. Esta malta do Chega é sempre assim, isto não param, são umas máquinas. São umas máquinas mesmo. As máquinas. Pessoal, e eu tenho que agradecer todo o apoio que nos têm dado ao longo destes anos e toda a força que nos dão, seja pessoalmente, seja através de mensagens nas redes sociais. Queria mesmo agradecer a todas as pessoas que, não estando na vida política, dão a cara, não têm medo,
vêm ter connosco na rua, ajudam-nos a fazer campanha, abdicam do seu tempo familiar e pessoal para estar connosco em campanha. Eu acho que a política já me trouxe muita coisa, mas o melhor que me trouxe mesmo foi estar com pessoas assim, pessoas que abdicam daquilo que é a sua vida por uma causa maior. E isso, honestamente, enche-me o coração de orgulho e de alegria. E eu gosto imenso de estar com as pessoas na rua. Gosto imenso. É o melhor das eleições, são as campanhas, porque é quando nós temos a oportunidade de estar todos os dias na rua a falar com as pessoas e a dar abracinhos, como dizia aquela senhora também, que é muito bom receber o carinho das pessoas. E também é bom poder dizer às pessoas nos olhos que não nos vamos esquecer delas e que estamos a trabalhar para elas, por todos nós, pelo nosso país. Muito obrigada a todos. E obrigada, José, também pelo convite para estar aqui. Foi uma conversa muito gira, passou muito rápido. E também obrigada pelo trabalho que tem vindo a fazer aqui nas redes sociais, também é importante para combater esta narrativa de esquerda. Portanto, José, muito obrigada mesmo. Obrigado, professora deputada. Obrigado e deixe-me também agradecer o facto de estarem a fazer alguma coisa por este país, porque até agora ninguém fez. Até agora só ajudaram foi a enterrar este país e agora sim eu começo a ver alguém que está com vontade e com querer de fazer as coisas acontecer. Se calhar não é tão rápido como a gente gostava que fosse, se calhar não, mas o caminho faz-se caminhando e agora conseguimos ver um caminho, ok? Sim. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer, stay strong, somos Chega e lá está. Somos sempre mais fortes. Exatamente, e está aqui que a malta continua, Chega, Braga, Chega, Pulgação, vamos lutar todos juntos, é isso mesmo, é isso mesmo. E vamos ganhar. E vamos ganhar, exatamente. Mais tarde ou mais cedo nós vamos ganhar. Exatamente. Sra. Deputada, muito obrigado. Obrigado a todos os que estão aí a partilhar e os que partilharam, os que deram presentinhos, os que tentaram entrar, a malta que seguiu. Para o próximo fim de semana vamos ter outro deputado, só que agora durante a semana eu vou ter que estar aqui a agilizar tudo, que é sempre de semana a semana. E pronto, e depois vamos entrar também aí pela parte das autárquicas, trazer também alguns candidatos das capitais de distrito e assim, vamos ver como é que vamos conseguir, já falei com o candidato pelo Porto, e vamos ver como é que conseguimos fazer isto da melhor maneira, está bem, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. À sua deputada, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada a todos. Um excelente jantar e um ótimo resto de fim de semana. Obrigada, para vocês todos também. Obrigada pelo apoio. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem bem.